Receba o servo do Senhor com as palmas bem fortes. Quem tem a paz do Senhor diz amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor, meus irmãos. Cante assim: para Deus não há impossível. Para Deus tudo tem solução. Ele resolve, seja o que for, conta para Ele toda a sua dor. De novo: para Deus não há impossível. Para Deus tudo tem solução. E Ele resolve, seja o que for, conta para Ele toda a sua dor. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, clamando, meu Deus, na beleza da Tua santidade, na glória do Teu poder, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, ela é gozo. A Tua palavra, Senhor, há triunfo do Espírito Santo, meu Pai. Ó Deus tremendo, nós estamos, Senhor, clamando, Senhor, aqui agora, pelo poder da oração, meu Pai. Ó Deus de graça, ó Deus de poder, como diz o Salmo 134, meu Pai: orarei ao Senhor no santo templo. Ó Deus tremendo e poderoso, e nós estamos, meu Pai, orando ao Senhor, orando, meu Pai, ó Deus divino e poderoso, que está, Senhor, meu Pai, acima de tudo, acima de tudo. A Tua palavra diz, meu Pai, 22:17 de Apocalipse: vinde as águas cristalinas e tomai, porque é de graça. Ó Deus tremendo e poderoso, vem falar, Senhor, meu Pai, através da fé, vem falar, Senhor, meu Pai, através da oração, meu Deus. Ó Deus tremendo e poderoso, e nós estamos, meu Pai, falando, Senhor, nós estamos, meu Pai, clamando ao Senhor, porque o Senhor é vivo. 3:16 de 2 Timóteo, meu Pai, a Tua palavra diz que toda Escritura divinamente instruída e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vem falar, Senhor, através da oração. O apóstolo Paulo, Senhor, ele diz, ó Pai, ó Deus, 4:4, meu Deus, de 1 Timóteo: porque toda criatura é boa, porque pela oração e pela palavra do Senhor ela é santificada. Olhando a labrassura e clama labraste, coloca, meu Pai, a porção dobrada do Teu Espírito Santo, e vem, Senhor, meu Pai, despertar-nos aqui agora pelo poder da oração. E nós estamos pregando, meu Pai, a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é tremenda. A Tua palavra, Senhor, é poderosa. Como diz, meu Pai, o apóstolo Paulo, que pregues a palavra isto a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas com toda a humanidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. Ó Deus de poder, e nós estamos aqui, ó Pai, clamando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Realiza, meu Pai, a grande obra, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, aleluia, sem delongas, nós já vamos, aleluia, glória a Deus, já abri a palavra do bom mestre, a palavra que transforma e que liberta. O apóstolo Paulo falou ao Timóteo, aleluia, que toda escritura ela é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então isso é a palavra de Deus, ela é nos enviada para que nós sejamos perfeitos, e ela nos repreende, e ela nos exorta, e ela nos ensina, e ela nos corrige para a justiça do Senhor. Amém? Meus irmãos, lemos a palavra do Senhor em Lucas capítulo 4. Glória a Deus. O médico amado, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses e também aos Filipenses, né? O nosso irmão Lucas, capítulo 4, versículo 1 de Lucas, nosso querido e saudoso irmão Lucas, que escreveu 2 livros para nós, e ele escreveu para Teófilo, Atos dos Apóstolos, e também o livro de sua autoria, que traz o seu nome. Capítulo 4, glória a Deus, de Lucas. Vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto da Judéia. Depois, versículo 1, glória a Deus. Ele diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirás. E ele levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Senhor meu Deus e meu Pai, na tua presença, Jesus, nós estamos clamando, meu Pai, clamando, Senhor, pelo poder da fé, meu Deus. Vem tocar, Senhor, em nossos corações através da palavra, esta palavra que é digna de toda aceitação, meu Pai. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, esta palavra é digna de toda aceitação. E nós estamos, meu Pai, clamando, Senhor, aqui agora, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, meu Deus, encher-nos do teu Espírito Santo, e realiza, meu Pai, a tua obra, em nome de Jesus. Podem se assentar, meus irmãos, com palmas de vitória, para glorificar a Jesus Cristo, Salvador. É para Jesus, dá glória a Deus. Salmos 47:1. Aplaudir o Senhor com as mãos. Palmas para Jesus, meus irmãos. Aleluia. Ele merece. Salmo 47:1, né? Aplaudir o Senhor com as mãos. Meus irmãos, nós temos Jesus, ele estava aqui
tinha acabado de sair do batismo do seu primo João na Judéia. Esse deserto que Jesus foi é o deserto da Judéia, aonde Jesus ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou com ele: aparta-se. E ele apartou-se e foi ao deserto pelo Espírito, e ali ele esteve 40 dias, e ali ele foi tentado pelo diabo, aonde Satanás atentou ele no momento que ele mais necessitava de comer, no momento que ele mais necessitava, meus irmãos, do alimento para a sua carne, para o alimento, meus irmãos, do seu corpo. Ele foi tentado nesse momento, e aqui ele faz alusão de Êxodo 34, 28, que quando Moisés sobe ao grande monte, ele fica 40 dias sem papar, sem comer, e 40 dias ficou Moisés. E aqui nós temos, aqui, meus irmãos, a tricotomia ou a tríplice dos profetas, entre Moisés, Elias e Jesus, os quais os três apareceram para o mesmo no monte da transfiguração, o qual os três falaram acerca da redenção. E qual que era a redenção que Jesus conversava com eles? Era sobre o seu padecimento nas mãos dos sacerdotes e dos pecadores, dali qual ele veio para aquele povo. E aqui Jesus Cristo ele foi tentado. O que é tentar? É induzir a pessoa a um sentimento, ou a tentação quer dizer provocar ou induzir a pessoa a algum sentimento que faça a pessoa ficar sobre pagamento do outro, ou ficar como credor do outro, como devedor do outro, é induzido a alguma coisa. E aqui ele estava induzindo a Jesus na sua fraqueza, ele induzindo a Jesus no momento da carne, no momento da fome. Ele estava tentando colocar sobre Jesus a indução para que Jesus sucumbisse ao desejo de se alimentar. Mas Jesus Cristo, ele ali, naquele momento que fez ele manter a sua postura, outrora como filho de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 4, 15, que Jesus Cristo, como sacerdócio vivo, como um grande primeiro sacerdócio, fez o primeiro sacerdócio, e ele fez o sacrifício uma vez só, e ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado a ser induzido a fazer o que os outros queriam. A tentação é a pessoa ser induzida o que o outro quer, é ficar credor do outro, é ficar em crédito com o outro, porque naquele momento da cegueira, no momento do declive mental, espiritual, da fraqueza, aqui Satanás ele usou as suas artimanhas. Ele chegou e ele falou aqui para Jesus: se tu és, aqui ele tenta jogar dúvida acerca da pessoa de Jesus, acerca da sua pessoa como filho de Deus. Ele disse: se tu és da natureza de Cristo, ele tenta jogar dúvida acerca da natureza de Cristo. Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que transforma em pão. E Jesus respondendo, dizendo: escrito está. Esse escrito está, meus irmãos, Jesus venceu Satanás pela palavra de Deus, porque ele só conseguiu vencer o diabo pela palavra de Deus. Nós vemos no versículo 8 aqui, ele fala: está escrito. E também versículo 12, está escrito. Então todos os momentos ele vence Satanás pela palavra de Deus, porque a tentação, meus irmãos, ela só vai vir até você quando você está naquele momento de declive. E no momento de declive você deve ter como as mulheres que eram virgens e eram prudentes, elas tinham reserva. E qual que é a reserva? É a palavra de Deus.
Jesus falou 4:7 de Lucas, como está escrito no livro do profeta Isaías. Era um homem que tinha a palavra de Deus. Disse João: vinde ao Senhor. E aqui diz em Apocalipse que é a palavra de Deus. O Senhor é a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, ele não pôde falar nada mais a Satanás e nada menos do que lançar sobre Satanás aquilo que o diabo já conhecia. Ele profere aqui 91:11 de Salmos, está escrito que o Senhor enviará os seus anjos para guardarem todos os seus caminhos. E aqui o Satanás ele coloca essa ênfase e ele induz Jesus a comer, depois ele induz Jesus a se matar. Ele fala para Jesus se matar. Ele levou Jesus no pináculo. O que é pináculo? É um ponto mais alto. Em outras palavras, a gente chama de silhueta. É uma coisa mais alta que tem. Né? Tem muitos nos países desenvolvidos. No Brasil tem pouco. Né? Mas os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, como a Arábia Saudita, né? Tem os prédios maiores do mundo, né? Como o Burj Al Arab, tem lá o Empire State, são prédios grandes, aí tem a silhueta, a gente chama de pináculo, que é o ponto mais alto de um edifício. E aqui ele levou Jesus no ponto mais alto do templo, na capital, na cidade de Davi, Jerusalém. E aqui, meus irmãos, Jesus foi tentado. O que é tentar? Jesus foi induzido a fazer o que o diabo queria que ele fizesse. E o diabo falou para ele, e diz assim: levou ao alto monte e mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei esse poder, a sua glória, porque a mim foi entregue. E dou a quem? E dou a quem? Como é que Satanás falou? Ele falou para Jó também, Jó 12:31. Ele falou assim: eu dou para quem quiser. Jesus falou para Herodes, para Pilatos, 19:19 de João: nenhum poder é dado ao homem se não for por Deus. E o próprio João Batista falou a mesma coisa no capítulo 3 de Lucas e de João: nenhum poder é dado se não vem de cima. O diabo ele quis tentar alguma coisa, ele quis colocar, ele quebrou a cara, porque aqui, meus irmãos, para nós termos um entendimento, antes de Jesus já houvera outros Messias. A Bíblia fala que Jesus ele foi um homem sábio, ele falou pouco e ele mostrou mais as suas maravilhas. 5:34 de Atos diz Gamaliel que antes de Jesus havia um homem chamado Teusdas, que ele também se manifestou no dia do licenciamento, e muitos foram diante de Teudas, mas aquela doutrina de Teudas não prevaleceu, porque era doutrina de homem. Mas Jesus Cristo, sendo o homem vivo, o qual foi enviado, o Messias em hebraico, em grego, o Cristo, o ungido do Senhor, o separado, como diz Zacarias, como diz Oséias, como diz o profeta Miqueias, como diz o profeta Isaías e outros profetas. Ele, meus irmãos, foi um homem no qual aquilo que ele fez foi sacerdócio eterno. E aqui nessa tentação, Satanás começou a tentá-lo, porque ele achou que era a mesma coisa lá, porque Jesus havia com a boca fechada. O diabo ele só veio perceber que Jesus era filho de Deus lá no capítulo 5 de Marcos, que quando Jesus expulsa o demônio, ele fala: olha, eu sei quem você é. Você é o escolhido de Jesus, capa de Satanás e sai dele. Aí alguém fala que ele não queria que as pessoas soubessem, que ele estava todo discreto. E aí ele pergunta para os discípulos: quem que vocês acham que eu sou? 16 de matar. Ele, ó, quietinho. Porque a Bíblia fala que ele não queria que se manifestasse ainda que ele era um filho. Ele queria que as pessoas reconhecessem. Ele não queria ficar falando. Ele queria fazer milagre e ele queria que a partir das pessoas o reconhecimento e não ele falar que ele era. Ele começou a falar no final do ministério. 2 anos, 8 meses, ele começou a falar: eu sou. Mas no começo não. Quando ele expulsa lá no capítulo 1 o demônio do homem dentro da sinagoga, que ele está pregando, grita o demônio, e Jesus expulsa, que era um homem endemoniado dentro da igreja, da sinagoga. Jesus expulsa. E aquele homem começa a falar isso. Capítulo 1 de Marcos: eu sei quem tu és, o escolhido de Deus. Aí Jesus fala: sai dele. E aqui, meus irmãos, Jesus foi tentado na sua fraqueza carnal.
porque o diabo se alimenta da carne, o pecado da carne, se alimenta daquilo. E aqui a tentação foi até Jesus, e Jesus Cristo venceu ela, porque a tentação é desejo. Diz o apóstolo Judas, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12 de Tiago, leamos a palavra do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, 3,16, 1 Timóteo, que a palavra do Senhor ela é inspiradamente divina, proveitosa para redarguir, para ensinar, para corrigir e nos fazer varões perfeitos diante do Senhor. Tiago 12, ele vai explicar como é que funciona o processo do pecado. É que nem gravidez. Tiago 1,12. O irmão de Jesus Cristo ensinando para nós, e ele diz: bem-aventurado é aquele que quando for tentado. 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam, aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído, que é o processo que funciona, é o desejo. E engodado, o que é engodo? É cilada. É cilada, cai na cilada. O cara foi engodado, sofreu um engodo, caiu na curva. Engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo controlado. Jesus, mas não sai dentro do banheiro se masturbando, tem que se libertar. É desejo incontrolável, tem que vigiar. Jesus, mas não reduz o corpo à servidão. E diz a palavra de Deus: depois haver a concupiscência, o desejo concebido, dá a luz ao pecado, é o processo igual de gravidez, ao pecado. E o pecado sendo consumado, realizado, gera o que? A vida? Morte. Não erreis, meus amados. Então, ninguém quando é tentado fala assim: ai meu Deus, eu caí na cilada porque o Senhor não me livrou. Você não me falou nada, porque você já estava fraco, você já estava com desejo. Jesus estava com desejo de papar, encheu o estômago. Aí o diabo, ele foi e aproveitou um desejo, que Satanás ele trabalha na fraqueza do homem. 12:9 de 1 Coríntios, Jesus falou: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O homem ele pode até ficar fraco, mas ele não pode ser lançado ao fracasso. Então o fracasso ele só é você vencido pelo fracasso quando você se dá ao luxo de não colocar a palavra de Deus no coração. Então diz o salmista no Salmo 119, versículo 9: eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, quando ela é jogada dentro do homem, ela cumpre o capítulo 15 e 13 de João, ela limpa, ela lava. Então quando vir a cilada, porque vai vir a tentação, mas bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Então, se você sofre a tentação e você consegue vencer pela palavra, você é santificado pela palavra. A palavra de Deus, minha irmã, ela santifica você, ela faz você estar numa bolha, ela faz você estar no mundo, mas não o mundo dentro de você. Você está no mundo, como diz o apóstolo Paulo. Irmão, se não fosse assim, era necessário nós sairmos do mundo, mas nós vivemos no mundo e somos servos do Senhor e vivemos como os filhos do Senhor. E assim, meus irmãos, nós aprendemos com Jesus Cristo que a tentação ela vai vir de todas as formas, ela vai vir de todas as maneiras, mas o Senhor ele vai mandar só a tentação que você para te provar, para ver se você é aprovado, para ver se você de fato vai receber o certificado do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui em Glória a Deus 10:13,
seguida de 1 Coríntios. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dourar também o escape, para que a possais suportar. Então a tentação ela vai vir quando você estiver naquele momento. Capítulo 10, 13 de 1 Coríntios. Então, o apóstolo Paulo diz que deve haver cuidado de quem é tentado. Ele diz 10, 12 de 1 Coríntios: aquele que está de pé, cuidado que não cai. E Jesus Cristo, o que ele fez? Ele foi um homem muito cauteloso. Ele tomou cuidado. E o diabo tentou uma vez, foi, e disse que as glórias do mundo é dele. Ele trabalha em cima da avareza do povo, que é um pecado. 12,51 de Lucas. O povo é avarento. E a maioria do povo hoje em dia eles trabalham em cima da avareza do povo. Vem, toma carro, você vai ter 10 formação acadêmica, você vai ser poderoso, você vai conseguir aí várias cadeiras no mundo social. E aí o diabo ele vai colocando ao homem a mentira no coração do homem, porque a avareza, a Bíblia diz lá em Colossenses, que é comparada ao pecado de feitiçaria, porque ela ocupa o primeiro lugar de Deus no coração do homem. Idolatria significa aquilo que ocupa o primeiro lugar de Deus no coração do homem. E nós temos, meus irmãos, que nós somos tentados, mas como nós somos tentados, nós somos o quê? Nós somos provados, como diz a palavra do Senhor. Nós somos provados por quem? E aí, nosso Deus nos deixou claro: tentação quer dizer induzir alguém. 11,4 de Lucas: não induz nós a tentação. Então, a tentação é eu pegar a pessoa naquele momento que ela está mais frágil, usar da fragilidade dela para induzir um desejo meu, que eu quero. É o que o diabo fez com Jesus. Aí que está o segredo do homem, que na fraqueza devemos ter a palavra de Deus. Diz lá, Salmo 98, versículo 5: como em Meribá foram tentados, lá em Meribá. Como que eles foram tentados no deserto? Porque eles não ouviram a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vem ao homem, como está escrito no capítulo 4, versículo 9 lá de Hebreus, que se nós ouvirmos a palavra de Deus e não endurecer o nosso coração, ou um capítulo 2 de Apocalipse, né? Que nós devemos ter o que? Para vencer a tentação, força. 3:10 de Apocalipse, para a igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardou a palavra da minha paciência. É guardar a palavra, é nesse momento da fraqueza. Também te guardarei na hora da tentação. Então todo crente vai ser tentado, não vai ser diferente de um para o outro. Aquele que lá enche mais a lamparina vai ter mais zero. Mas o tolo, como diz Salomão, ele vai o quê? Ele vai ser escarnecer daquilo que o Senhor enviou para ele, que ele é sábio aos próprios olhos. 3:5. Não se estriba aos 3:5 de Provérbios: não se estriba aos próprios entendimentos, não seja sábio aos vossos olhos, mas deleita-se no Senhor. Então, aquele que de fato voltar-se a deleitar a Deus, ele vai vencer a tentação que já está sobre o mundo, que Jesus Cristo venceu ela, que Jesus Cristo venceu através da palavra de Deus, porque a Bíblia fala, meus irmãos, que a palavra, toda criatura é boa. 4:4 de 1 Timóteo: porque toda criatura é boa. Versículo 5: porque pela palavra e pela oração ela é santificada. Então é a palavra de Deus que nos santifica. Jesus falou 4:4 de Mateus: nem só de pão. 4:3 de Lucas: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele se engasgou, porque aí ele teve a resposta que ele estava pensando no que é dos homens. Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço, porque eu só penso que é dos homens. Satanás só pensa que é dos homens. O negócio dele é só, que não presta, é só coisa daqui, ó. Só o salgadinho da carne. E só quer isso.
Ele só quer o salgadinho da carne. E a mesa dos demônios, elas são lindas, ela é maravilhosa, só que ela é até colorida. Lá não tem gosto não, viu meu? Lá é carne de primeira, mas é cheia de veneno. Ela mata e destrói a alma. E aqui Jesus está falando para falar que comer na mesa de Deus. 11 de 1 Coríntios. Então, a tentação é induzir alguém ao desejo. E o desejo do diabo é o que? 8,44 de João. Ele é o que? Ele é mau, ele é homicida, terrível desde o princípio. Então, todo desejo que é do inferno, 27 e 20 de Provérbios, o inferno e a perdição é uma boca que nunca se fala. Satanás, ele não tem tempo, né? Ele não tem, ele já está julgado. A Bíblia fala no capítulo 16, 11 de Lucas, que o príncipe desse mundo já foi julgado, resta pouco tempo. Então ele não tem o que fazer, vai guerreando contra o povo da terra. O segredo, meus irmãos, é guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. E Deus, Jesus, nosso Pai, foi provado. Ele foi provado e ele venceu toda a sua provação. 4,15 de Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, ele foi um sacerdócio, um homem que levou o pecado do outro homem. Capítulo 5, 19 de Romanos. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem foi tirado. Ele pegou você, minha irmã, que estava com outrora enebrecido do entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que havia no seu coração. Ele te reconciliou. Porque a Bíblia fala que nós não devemos nem entristecer o Espírito Santo. No livro de Efésios, no capítulo 4, não entristeceis o Espírito Santo, os quais estão selados para o dia da redenção. Então, o que faz o homem vencer? A covardia, ela vai vir querer te colocar você numa situação. O que vai fazer você vencer? É o 11 de 1 Coríntios, tendo a mente de Cristo, é clamar o sangue e ter a palavra de Deus no coração. Aí vem os capítulos e versículos: o Senhor te repreenda, Satanás. O crente tem que se lutar para vencer. Jesus diz: o que venceu darei de andar comigo nas ruas e entrar na cidade pelas portas. Então, tudo é nós guardar. 11:28 de Lucas: bem-aventurado é o que ouve e guarda as minhas palavras. Então, você guardou no coração e praticou a palavra de Deus, você vai vencer a tentação do diabo, chamado Satanás, o qual é o que? É homicida desde o princípio. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Jesus ficou 40 dias no deserto da Judéia. E aí, quando você vence a tentação, quem que foi servir Jesus lá? Os anjos. Então, quando você vence essa etapa da tentação, o Senhor, ele vem com o certificado: está aprovado. Toma o certificado: está aprovado, minha serva, meu servo, está aprovado. E aí Jesus comeu no deserto. Lembrou o quê? De lá do povo de Israel. Aqui, meus irmãos, é uma alusão à tríplice dos profetas: Elias, Moisés e Jesus, que foram os grandes profetas do período mosaico, do Pentateuco. E aqui Jesus teve uma mesa preparada no deserto. Os anjos serviram, ele comeu e foi embora. Como também fez com Elias, com o povo, e como também fez com Moisés, quando clamou ao Senhor nosso Pai. Então, meus irmãos, a tentação, ela só vai vir até você porque você tem um desejo. Aí você tem que ler a palavra para ser lavado. Eu conheci o irmão que um dia ele falou: irmão, eu faço tal coisa, eu tenho um problema comigo muito sério, até antiético falar. E eu falei para ele: irmão, é um problema muito sério e você tem consciência disso. Você sabe que está errado, porque diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro 4,12,
que o julgamento começa pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não conhecem a Deus? Então, eu falei, irmão, se você tem esse problema, você reconhece, quem, a Bíblia fala aqui, quem, 81:10 de Salmo, perto está o Senhor dos que o teu coração quebrantado. Então, aquele que confessa, ele alcança misericórdia, igual o soberbo, que tem problema e não quer falar. Ele confessou. Falei, agora lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Não sei se é no capítulo 15, se é no capítulo 18, se é no capítulo 30, que Deus vai limpar você. Ele é amém. Né? Então, a palavra do Senhor, ela nos lava, ela nos liberta. Então, qual é a forma, diz o apóstolo Paulo aos Efésios 6,17 de Efésios: tomai sobre vós o capacete e a espada, que é a palavra de Deus. A espada é para quê? Para defender. Ela defende você, ela corta para os dois lados. Ela corta tanto para a esquerda, ela penetra ossos e medulas, ela separa a alma do espírito. Então a espada do Senhor, ela vai te defender do quê? E dizer, depois vocês vão estar firmes no dia mal. Então, o dia mal vai chegar para todos. Amanhã você não sabe se você não vai poder orar todo dia e começa a bater a terceira. Diz a palavra de Deus que vós jovens, o ornamento dos jovens é o quê? A sua força, e dos velhos os cabelos brancos, as canas. Então você vai envelhecendo, você vai perdendo a sua apetite, você vai diminuindo, né? Como diz o ditado, é mais remédio na mesa e menos comida. Você vai ficando mais debilitado, porque você chegou à velhice. E a velhice chega para todo mundo, né? A velhice não quer dizer que tanto que você viveu ou eu vivi, nós aprendemos. O que nos importa é o que nós aprendemos. A maturidade não é o tanto que você viveu, é o tanto que você aprendeu, né? Porque todo mundo, isso é o ciclo natural do ser humano, todos vão envelhecer. Cabelo branco significa que nossa matéria envelheceu. Ruga significa que a nossa matéria chegou ao tempo do envelhecimento, ou passou o tempo dos frutos. A árvore já está caindo as flores, as folhas. O que nos manda é o que nós levamos desta vida de aprendizado com Deus. Aí é que nós conhecemos como experiência. E aqui, meus irmãos, a tentação, ela vai vir porque, diz o apóstolo Paulo, lá 10:3 de Coríntios, não se foi tentado a não ser tentações humanas. Então o diabo ele vai tentar em cima da sua carne. Ah, eu tenho uma fraqueza tal. Irmão, trabalha essa fraqueza. Leia a palavra de Deus. Irmão, trabalha essa fraqueza. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos, como pregador do Evangelho, lá 4 de 1 Coríntios, que todos os homens têm nós como dispenseiros e ministros do Senhor. O dispenseiro, a função dele é lá na dispensa e colocar à sua disposição. E a Bíblia fala que 3,16 de 1 Timóteo, que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, proveitosa para redarguir, ensinar e corrigir. E ela nos traz a ser perfeitos. Então a função de quem ensina, ele deve instruir com quê? Com a longanimidade, como diz o apóstolo Paulo, com paciência, 2,25 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz, instruir com paciência os que resistem, a não ser porventura despertarão das vontades dos laços de Satanás, cujas vontades estão presas. Então eu tenho que ensinar porque tem pessoas que estão presas, não é culpa deles, é um fato. Ai meu Deus, eu tento parar, mas não consigo, está preso. E o apóstolo Pedro diz, todo aquele que não tem força em si mesmo, ele é servo do outro. E quem que é o servo do outro? É aquele que faz a vontade do outro. Então se você tem uma vontade, uma concupiscência, chama-se concupiscência, é desejo. É desejo. Se você tem um desejo e você tem aquela luta, você dorme no travesseiro, não quero, daqui a pouco você vai lá, eu não quero, é que nem quem fuma. Ele não quer parar de fumar, mas não consegue, porque ele está o quê? Preso ao desejo. E aí o desejo, ele é escravo do desejo, e Satanás ele trabalha em cima do desejo. Então nós temos que, primeiramente, ir para a palavra do Senhor, que é ela que nos transforma, é ela que nos libera, é ela que nos faz homens livres. E diz aqui mais a palavra do Senhor, que nós devemos estar com olhos abertos, né? Acabamos de ler 10:12, aquele que, de 1 Coríntios, aquele que está de pé, cuidado para não cair. E Jesus falou mais, que nós devemos estar com olhos
belos. 22, 41 de 46 de Lucas. Diz assim: glória a Deus. 24, aliás. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. 22, 46, né? 22, 46 de Lucas. E diz assim: porque estáis dormindo. A expressão dormindo é o quê? É aquele que não está ligado. Por que muita pessoa cai na tentação? Porque está dormindo. Está dormindo. Aí Jesus falou assim: ó, levantai-vos, orai para que não entrar na tentação. Então a pessoa que dorme está dispersa, porque a primeira coisa que a tentação pega a pessoa é porque ela está sem atenção. Então Satanás ele é perito e é um homem paciente. Ele espera 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ele fala: uma hora eu te pego, a hora que você mostrar eu te pego. Aí que é o segredo da palavra. Tem que confessar a palavra. Diz o apóstolo Pedro lá no capítulo 2, versículo 42 de Atos, que ele fala para o povo confessar a palavra. E nós devemos confessar a palavra, porque Satanás ele atenta, ele induz alguém a fazer o que ele quer. E aquele que faz a vontade, o que? Ele é servo daquele a qual você está preso. Você está preso e você está fazendo a vontade dele. 2,9 de 2 Pedro. Glória a Deus. 2,9. Olha lá. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Os piedosos é aquele que pratica o sentimento de piedade. O impiedoso é um sentimento ao contrário. Ele não há amor no coração dele. O sentimento dele é reclinado, é inato. O sentimento dele é desejo ao contrário para com o outro. E aqui diz, diz o apóstolo Paulo que muitos têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. 2,19, 2 Timóteo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí vem 3,5 de 2 Timóteo e diz: o Senhor conhece os que são seus. 2,19 de 2 Timóteo. O Senhor conhece os que estão seus, e os que proferem o nome do Senhor aparta da iniquidade. Então, se nós proferimos o nome de Deus, nós temos que apartar da iniquidade. O que é iniquidade? É pecado consciente. A pessoa sabe o que está fazendo. Já não é pecado normal, a pessoa é na ignorância, como diz o apóstolo Paulo. E diz aqui, 2,9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então a tentação ela vai vir. Então quem é impiedoso, ele não tem a palavra de Deus no coração. Ele não sabe que ele não sabe que é 1 Coríntios 13, que é o amor. Ele não sabe o que é Gálatas 6. Ele não sabe o que é Gálatas 5. Então ele vai ser de fato entregue, como diz o Senhor nosso Pai lá em Romanos 1,18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que converte a verdade de Deus em que mentira. Então eles fazem isso, e diante de Deus vem uma ira sobre ele. Diz também o apóstolo João que a ira de Deus sobre eles permanece, porque eles ainda não aprenderam a colocar diante do Senhor a sua verdadeira verdade de face. Nós temos, a Bíblia fala: cheguemos ao Senhor com inteira certeza de coração. 10:22 de Hebreus. E chegamos ao Senhor com inteira certeza de fé e coração. Nós devemos chegar ao Senhor, porque o Senhor conhece os bons e os maus. 62:11 de Salmo. Só o Senhor é poderoso, e Ele dará a cada um segundo as suas obras. Só Deus, Ele conhece a cada um. E nós, quando chegamos ao Senhor, nós temos que lançar diante de Deus o nosso coração, para que o Senhor venha nos livrar da tentação. Está lá o Senhor nos ensinando em
no capítulo 11, 4 de Lucas, Senhor, não nos induze à tentação. Por quê? Porque é essa palavra aqui, 2,9 de Pedro, que ele livra o piedoso. Ele livra o piedoso. E João Batista era quem? Varão justo e piedoso. Então, a piedade é um sentimento. A impiedade é um sentimento também, só que é a contrário. A impiedade é um sentimento desfavorecido para o outro. Aquele cara que se passa. Estou nem aí. Aquela irmã lá está pagando. Bem feito. Isso aí fala o Salmo 109. Tocando os ungidos. Eu sou o cara. Eu não sei. Mexeu comigo. Não, a Bíblia fala, meus irmãos, que lá, Lamentações, capítulo 23, versículo 3 ao 7, pela misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ninguém tem essa audácia de olhar para o outro, porque a Bíblia só salva um justo, capítulo 5, 19 de Romanos. Só há um justo, e a Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Então, pelas nossas grandes palavras diante de Deus, é que nós somos justificados. A Bíblia fala lá, o livro de Tito, que nossas palavras que justificam nós. Então, se nós colocamos diante de Deus a verdadeira certeza de coração, Ele vai te livrar da tentação. Senhor, eu fumo. Deus liberta. Mas se você colocar a certeza, está diante de Deus. Quem está entendendo? Porque Jesus veio despir o velho homem. Ele veio tirar. A Bíblia fala que ele veio tirar do homem o velho homem. Capítulo 16 de Marcos. A Bíblia fala que Madalena tinha quantos demônios? 7. E ela era prostituta. Ficava com um e com o outro. O espírito. Ficava prostituta. E aí, ela, além disso, ela o quê? Ela tinha 7 demônios. Aí Jesus falou para ela: não te condeno. Não foi? E cadê os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Eu também não te condeno. Vai, não peque mais, para que não suceda coisa pior. Então, nós temos, meus irmãos, que na tentação é proferir diante de Deus e pedir misericórdia, porque aquele que lá me confessa, ele alcança. Ninguém aqui, porque Paulo disse, 10, 12 de 1 Coríntios: quem está de pé, cuidado para que não caia. Então, por que muitas pessoas caem da graça, como lá capítulo 19 de Atos, caíram da graça vários? Por quê? Porque eles não guardam a palavra do coração, é só pulação e não tem a palavra rema, que é a palavra de sabedoria. A Bíblia fala 2:2 de Marcos: e anunciava-lhes a palavra. Jesus ensinava. Então Jesus ele ensinava, ele estava no templo ensinando, ele falava: senta aí que agora não tem cura, não tem nada, agora ensina. Agora não ensina, agora traga os enfermos para cá. E começaram a curar, você está entendendo? A Bíblia fala em Eclesiastes 3, para todas as coisas ao tempo. Paulo rompe esse momento, e no capítulo 14, 26, ele fala: irmãos, que farei, pois, irmãos, quando vos ajunteis a entre vós salmos, doutrina, revelação, línguas, interpretação, faça de tudo para a edificação, mais fácil, versículo 40, mais fácil de tudo decentemente e com ordem e decência, meus irmãos. O culto de Jesus era com ordem e decência. Quando era momento da palavra, ele ensinava. Quando era momento de cura divina, ele curava. 22, 27 de João, quando era poder, ele soprava. Ele soprou diante dos discípulos e recebeu o Espírito Santo. E recebeu o Espírito Santo. Então, o que muitos crentes, quando chegam na hora da palavra, ele está lá em Hebreus 5:12, que nós lemos semana passada, que o Espírito de Deus chama a atenção dele e fala: irmãos, eu tenho que ficar dando leitinho para vocês ainda. Já era para vocês estar mestre, já era para vocês estar fracos. São grandes pergaminhos. Aquele tempo não tinha Bíblia, era pergaminho, já era para vocês estar conhecendo tudo. Mas eu tenho que ficar ainda dando leitinho, vocês não esperam. Diz a palavra de Deus, 5,14 de Efésios: desperta do que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Quem está dormindo está morto. E Deus, ele não quer a igreja dele morta, ele não quer o irmão padecer. Ele diz que 18:24 de Mateus: eu não quero que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento da
verdade. E quem que é a verdade? É a palavra de Deus. Então a tentação, Jesus venceu ela através da palavra. Ele era muito leitor da palavra. 4:7 de Lucas diz que ele abriu o livro do profeta Isaías e ele diz o que? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar aos pobres, libertar os cativos de espírito e declarar o ano aceitável do Senhor. Então, nós temos essa obrigação de ler a palavra do Senhor. Olha para Apolo, ele vai falar 18:24 de Atos. E Apolo era varão eloquente e poderoso nas Escrituras e fervoroso de espírito. Então, quando nós, meus irmãos, estamos diante da tentação, né? O diabo é terrível, o diabo só bota para quebrar. O diabo não dá nada que grupo para ninguém. Ele mostrou as glórias do mundo para Jesus, moço. Ele teve a audácia de não ter, de ficar em cima do pináculo. E ainda citar versículos bíblicos, 91 de Salmo. Não está escrito. Ele faz a alusão de Salmos. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor de quem o tem igual. Ele campa pertinho, não tem? Ué, por que ele matou Herodes? Ele foi para cima de Balaão. 12 de atos e feriu Herodes com a espada. Então, Deus, aqui ele achou que ele ia vencer Jesus pela vontade da carne, mas Jesus estava fazendo a vontade do Espírito. E a Bíblia fala, meus irmãos, que diz o apóstolo Paulo, capítulo 8 de Romanos: andai em espírito, e de modo nenhum satisfarão a vontade da carne, porque a inclinação da carne é morte, mata o homem. E aí o capeta se alimenta disso. Batom, bombageiro se alimenta de vaidade, brinco nas orelhas, mentira. A Bíblia fala 3:18 de Malaquias: maldito seja o enganador. É maldito. Então a Bíblia fala: nada podemos contra a verdade. 13:8 de 2 Coríntios, senão pela verdade. Vamos ler aqui. Então nós, meus irmãos, temos que ser crentes valorosos, porque o julgamento começa por onde diz a palavra de Deus, e a aflição vai vir. Vamos ler primeiro 2 Pedro capítulo 4, 12. O apóstolo Pedro, que era um homem também que se libertou. Jesus falou para ele: Pedro, o dia que você se converter, você vai para Galiléia, eu vou encontrar você lá. Capítulo 15 de Marcos. Mas todos que vão, a Bíblia fala que todos se escandalizaram dele. Não teve nenhum. Marcos que ele escandalizou, o Bartolomeu escandalizou, os filhos de Zebedeu, que chamavam o trovão, eles também se escandalizou. Todos abandonou Jesus e mentiram. E Jesus, ele não é mentiroso. Paulo diz 3:17, 2 Coríntios: Deus é Espírito. É Espírito. E aonde é o Espírito, a total liberdade. Deus, ele não é mentiroso e jamais seria, porque diz a palavra de Deus que seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. 4:12. Aleluia. Olha lá, ó, presta atenção. Vamos ler 4. Ora, pois já Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais nas concupiscências dos homens, nos desejos. É cachaça, 51. O capeta caiu aqui e falou que ganhou cachaça, não foi? Ganhou um monte de dinheiro e não sei o que, aí que ele gosta, ó. Fala mentira, pecado da alma, né? Tem um pecado da alma, no espírito do corpo. Mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida, olha lá, tem irmãos que saem do crime e continuam fazendo as coisas do crime. Estava lá no passado, olha lá, aqui que a Bíblia fala. E aí nós sabemos que eu vou dar conta, a irmã vai dar conta, os irmãos vão dar conta de tudo que é falado aqui. Sabe onde está escrito isso? Sabe onde está escrito? Capítulo 13, versículo 17 de Hebreus: obedecei os vossos pastores que ensinavam a fiel palavra, imitai eles, porque eles vão dar conta de tudo quanto ensinou. Nós temos a obrigação, meus irmãos, de falar a verdade.
O apóstolo Paulo diz: um 10 de cada, se eu estivesse agradando. A irmã Benícia tem que falar a verdade, a irmã Kézia tem que falar a verdade, a irmã Eva tem que falar a verdade, o irmão João tem que falar. Qualquer um, irmãos, que toma a palavra do Senhor, porque ela é a verdade. Nós temos que fazer uso da palavra do Senhor legitimamente, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Aquele que milita deve militar legitimamente, a fim de agradar aquele que alistou para o combate. No capítulo 3 de 2 Timóteo. Então nós temos que militar, falar a palavra de Deus legitimamente, porque nós vamos falar o que não é a verdade, sendo que ela é a verdade. Então, diz o apóstolo Paulo, ele falou 2,17, 2 Coríntios, nós não somos falsificadores da palavra como alguns. Então, quando nós falamos, nós devemos fazer uso da verdade, que é a palavra de Deus, e nós somos ministros do Senhor. E aqui, meus irmãos, ele diz que, porque não vivais segundo a concupiscência dos homens, segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Os gentios fazem tudo que não presta, e nós, quando não voltamos para a palavra, nós somos ainda gentios, andando em dissoluções, zombarias, concupiscência, borracheiras, pessoas estão falando borracha, falando boró, borracheiro, glutonaria, comendo demais, bebedice, e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correres com eles, no mesmo desenfreamento, dissolução, blasfemando de voto. E eles acham estranho. Se você é crente, fala, aquela lá, eles acham, eu posso ver falando que eles achavam estranho os irmãos não correr com eles. Blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. Jesus está para julgar os vivos e mortos. É os 3 ofícios de Cristo. Porque por isso foi pregado o Evangelho liberta também aos mortos. Quem sabia que Jesus pregou o Evangelho aos mortos? Olha lá, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, na segunda morte. Ele tem desculpa. Mas vivesse segundo Deus em espírito, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade conferirá a multidão de pecado. 1 Coríntios 13. Sendo hospitaleiros para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom que o recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. A gente fala aqui, aí eu vou ficar mentindo? Tem que falar segundo está escrito. E aqui está escrito: e se alguém administra segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. E amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, você é afligido, vituperação é ser afligido, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nem vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou se tremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, e não se envergonhe, e antes glorifica a Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa como por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde será o ímpio, o pecador? Amém. Então, olha aqui que ele falou que nós devíamos se alegrar do fato de ser participante e não estranhar a mente própria que iria vir sobre nós para nos tentar. Então Cristo, ele foi tudo tentado, e ele disse: ser feliz de ser participante das aflições, porque ele foi tudo tentado. 4,15 de Hebreus, acabamos de ler. Então lá, além de ele for tentado por Satanás, ele fala que ele foi tentado pelos homens. Nós vemos aqui o bom samaritano, que chegou o seu falou para ele, capítulo não lembro mais, foi Marcos, né? Nós lemos? Capítulo 10? Não, foi Lucas.
samaritano, que o doutor da lei, a Bíblia fala que chegando ele tentando tudo ele foi tentar, era só para induzir ele a falar o que eles queriam, para ele pegar ele na lei. Então, tentação é a pessoa te induzir a falar o que ela quer ouvir. Então não cai não. Tem a palavra de Deus no seu coração, porque você vai vencer a Satanás. E diz a palavra 4,7 de Tiago: resistirei o diabo e ele fugirá de vós. Então nós devemos resistir às tentações. Mas você não faço parte. E a Bíblia fala que nós vamos ser de fato vituperados, ou seja, afligidos. Então, se você é afligido, em você repousa o Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala que quando o crente está sendo muito bem falado, tem coisa errada, né? Ou se não virou um falso profeta, está prestes a virar, né? A palavra que Deus diz lá em Lucas capítulo 6, né? 6,16. Ai de vós quando falarem bem de vós, porque assim faziam os falsos profetas, os seus pais aos falsos profetas. Porque na verdade nós vamos ser perseguidos, né? Eles falaram que suportam ela, aí inventa um monte de mentira, bagunceira, fica inventando história, né? Satanás na cabeça dele, fulano, ciclano, ele é nada disso, e é o diabo na cabeça da pessoa. E a Bíblia fala que nós vamos ser perseguidos. 10,22 de Mateus diz assim: que pelo meu nome vós serás perseguidos. Alegrai-vos, porque por causa de vós e por causa do meu nome vós sereis perseguidos. Então nós sabemos que o profeta de Deus, ele fala de Deus. O profeta do povo, ele fala tudo que você quer ouvir. Aí, só que também tem arrependimento de almas, como lá em Atos 2, que 3.000 se batizaram. Aí o apóstolo Pedro, ele pregou o evangelho de arrependimento. 3,12 de Atos: arrependei vós e crede no evangelho, e também se arrepende para que sejam apagados os vossos pecados e venha o refrigério na presença do Senhor, o tempo do refrigério. Jesus pregou o evangelho de arrependimento. O evangelho é para o povo se arrepender, é para largar isso aqui que ele falou: bebedice, tunaria, mentira, dissolução. Só tem 3 pessoas lá na época de solução. Nós vamos lá. É o capeta na boca dele. Falou aqui: o que eu tenho que fazer, eu faço isso mesmo. O capeta é terrível. Então, nós estamos aqui, e aí nós estamos aqui, meus irmãos, e o que nós temos aqui? Nós temos aqui o que? A palavra de Deus, e nós temos que usar ela legitimamente e tomar cuidado para nós não cair na tentação. E como você vence a tentação? Vigiando, orando. 10,46 de Lucas ou 26,46 de Mateus, 26,41 de Mateus, né? Aqui, ó. Jesus pregou o evangelho de arrependimento, sim ou não? Os discípulos também, 6,12 de Marcos: e ungiam com óleo, expulsavam os demônios e pregavam o evangelho de arrependimento. Evangelho para arrepender. Apóstolo João Batista, arrependimento. Apóstolo Paulo, arrependimento. Filipe, arrependimento. Todos pregam arrependimento. É para o homem deixar a condição que ele vivia. Porque evangelho, quando não é para o homem, não é mudança de transformação. Quando o evangelho não é evangelho. Evangelho maldito. Evangelho não foi feito para dar carro para ninguém, e não foi feito para dar sapato para ninguém. Não foi feito. Isso aí, meus irmãos, é conforme a sua fidelidade. A Bíblia fala que nós, aleluia, que o Senhor, de 12,31 de Lucas: buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, e estas coisas, não é demais, é estas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro vem o reino. Isso aí é consequência. Se você busca o reino, Deus te dá o sapato, te dá o carro, te dá a casa. Então nós temos que ser primeiro, colocar Deus em primeiro lugar. Não foi o que ele falou para o sacerdote? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Então nós devemos amar. Então nós devemos tomar cuidado com isso. 21,41 de Mateus: vigiai e orai para que não entrai em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne, meus irmãos, ela puxa pecado. Então, se você não está sacrificando a carne, orando, 9,29 de Marcos, a carta de irmão não sai com oração, com jejum. Se você não está vigiando, orando, né, em todo lugar,
apóstolo Paulo falou, todo tempo, enche a tempo e fora de tempo, você está suscetível à luta de vir contra você e ela te vencer. Ela vence. Ela vence, e aí nós temos muitos irmãos aí chorando na fé. Não, ora por mim, estou passando uma luta. Ai, ora por mim, eu caí aí, o diabo me enganou. E o que aconteceu, irmão? Me enganou. E a Bíblia fala, caiu a antiga serpente, 12:11 de Apocalipse. Caiu a antiga serpente, o dragão chamado Satã, que acusava os irmãos diante de Deus dia e noite, mas venceu ele pelo sangue. Satanás tem que ser vencido. Jesus venceu ele pela palavra. Satanás, ele é um ser terrível. Satanás, ele não deixa de lutar. Jesus Cristo falou lá para Pedro: as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Ele luta até você tentar desfalecer, mas nós venceremos ele pela palavra, né? Primeiro é a palavra, depois é a mão na cabeça, depois a revelação, o que lava o homem e que transforma o homem. Aí cada um vai ter que examinar a si mesmo, vai ter que ler 13:5 de 1 Coríntios, e aí Deus vai falar com você, e você vai ter que examinar a si mesmo. E se você não ouvir a palavra, diz a palavra do Senhor que tem quem o julgue, né? 12:48 de João. Eu não julgo ninguém, e quem rejeita a minha palavra, esta o julgará no último dia. Então quem vai julgar não é o pastor. Tem gente que fica até citando aí no capítulo 7 de Mateus, né? Não julgueis para não ser julgados, não sei o que. E aí o que acontece? Aí você está fazendo uso legitimamente da palavra, como diz o apóstolo Pedro, que aquele que fala e seja dispenseiro, faça uso da palavra conforme o dom do Senhor como dispenseiro, e falando legitimamente. E aquele que está tendo a palavra de Deus como pedra de tropeço, como diz o Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, ele quer arrumar um jeito dele ter que sair do seu desejo e alimentar o desejo que ele tem. O que ele faz? Ele começa a ter a palavra como pedra de tropeço. Aí ele começa, ele está julgando, está falando alguma coisa, ele falou comigo, eu senti que era para mim, não gostei não. Aí o que ele faz? Tiago 5:9, não vos queixeis uns dos outros, dizendo que a condenação está próxima. Aí o que ele faz? Ele pega a irmã Maria, que está aqui ouvindo a palavra, aí o diabo usa ele é dissensão. Diz o apóstolo Paulo: há dissensões entre vós, em parte eu creio. Aí ele pega lá a irmã Késia ou a irmã Eva, que está ouvindo a palavra de Deus, aí ele começa a fermentar. 5:9 de Gálatas. É um pouco de fermento, né? Aí a irmã não está na palavra, está lá em capítulo 5, 12 de Hebreus, aí tomando leitinho, como menino inconstante, 14:20 de 2 Coríntios. O que acontece? A irmã bate na fé, por causa do joio no meio do trigo. Jesus falou: o joio no meio do trigo. Então nós temos que ter a palavra como espada. A palavra, ela nos dá a proteção. Outro dia, como ele estava falando, eu estava um dia ouvindo uma fulana falar, e eu falei da palavra para ela, nunca mais falou mais nada para mim. Por quê? Porque a pessoa está de fato tentando induzir ao outro erro, ao mesmo erro que ela tem, ao mesmo concupiscência que ela está, ao mesmo desejo incontrolável. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar e estar de pé para não cair. Então, o diabo, ele trabalha assim. Ele trabalha, diz o apóstolo Paulo, 1:19 de Colossenses: irmãos, eu oro para vocês todos os dias, para que vós tenham sabedoria e conhecimento espiritual. Então, nós temos que de fato buscar e andar como sóbrio e não como nécio, porque o julgamento começa pela casa de Deus. Amém? Glória a Deus. E Jesus venceu a Satanás, e ele foi embora, e ali começa um dos primeiros grandes conglomerados dos evangelhos e o ministério de Jesus. Aí ele sai ali pela praia, Cafarnaum, pega os dois irmãos, Pedro e André, depois ele pega os mais dois irmãos, filhos do seu Zebedeu, né? E começa os 4 discípulos, e aí onde se viram os grandes pastores em Jerusalém, né? E foram a coluna de Deus na igreja. 2:9 de Gálatas, Tiago, João e Pedro, coluna da circuncisão em Jerusalém, e aonde ficaram responsáveis, e Paulo foi dos gentios. 2:7 de Timóteo: eu fui constituído apóstolo e pregador dos gentios na fé. Então nós sabemos que
a palavra de Deus, ela é a nossa grande segurança. E não envergonhe do Evangelho de Cristo, irmão. O apóstolo Paulo falou, 1,16 de Romanos, eu não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é poder e salvação para os que não se envergonhe. Apegue-se à palavra, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que ele vai salvar tanto a ti como os que te ouvem. Amém? Glória a Deus. Ficar de pé, vigiai e orai, diz o Senhor. Jesus falou assim: a minha alma está triste até a morte. Não foi? Ficai aqui e vigiai por mim. Tem que estar sempre atento. Amém? Que o diabo está aí. E tem uns que estão aí falando que é crente só Deus, né? Você vê que diz a palavra de Deus que 2,19 de 2 Timóteo: o Senhor conhece os que estão seus, e os que proferem o nome do Senhor aparta da iniquidade, né? Então o Senhor conhece a cada um. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, aqui agora clamando, Senhor, através da palavra, Senhor. É o Senhor que fala conosco, meu Pai. É o Senhor que fala, meu Pai, aos nossos corações. Ó Deus tremendo e poderoso, prepara, Senhor, o coração da tua igreja para ouvir, Senhor, o som da palavra, meu Deus, que desce do teu trono. Ó Deus tremendo, o qual o Senhor é o mestre da igreja, meu Pai. O Senhor é o Deus divino, o Senhor é o mestre, meu Pai. O Senhor diz na tua palavra, meu Deus, 14:7 de Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória, porque Ele criou os céus e a terra e o mar. Ó Deus tremendo, prepara, Senhor, o coração, como diz o salmista no Salmo 108: preparado está o meu coração, diz o salmista. Prepara, Senhor, para as dádivas divinas do Evangelho sagrado que o Senhor nos deixou. Realiza, meu Pai, a grande obra e dai a vitória em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo, irmão, está me revelando aqui. Tem uma pessoa que, uma outra pessoa diz assim, falou dessa forma assim, ó. Falou dessa forma: bem feito, bem, dessa forma, o diabo falou dessa forma, falou: bem feito, por mim padeça de enfermidade até desse jeito. E Jesus Cristo diz assim, que Satanás se alimentou disso. O diabo usou a boca dela, mas diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 5:13: quem crer nela não será confundida, porque ela é eleita e preciosa, diz a palavra. Aquele que crê no Senhor, que não tem como pedra de tropeço. E o Senhor diz que nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda, porque você está cumprindo Tiago 4:8: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Vem aqui que eu quero ungir você, e Jesus Cristo te garante a vitória. O diabo não essa pessoa, mas Jesus guarda. Jesus, repreende, Jesus, essa perturbação, Senhor, que usou, meu Deus, a boca daquela pessoa para falar, Jesus, que ela padeça de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo todo espírito maligno. Sai em nome de Jesus Cristo, que quer colocar tristeza no coração. Jesus, alegra o coração. Sai todo mal. Jesus, Ele alegra seu coração. Ele tira toda a incerteza e Ele te dá um novo caminho, e você vai estar alimentando e tomando da água cristalina de 22:17 de Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Dá glória a Deus, meus irmãos. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Eu vejo aqui Jesus Cristo guardando uma pessoa. Satanás, ele diz assim: eu quero ver essa pessoa sem rumo. Eu vejo essa pessoa uma estrada, irmão, sem rumo, uma tristeza e uma angústia. E o diabo querendo afligir essa pessoa, querendo deixar essa pessoa a ir à loucura. Mas Jesus diz assim para você, que Ele te dá descanso. 11:28 de Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. As portas do inferno contra ti. Quem trabalha com portas é o diabo. Jesus Cristo é a porta. Ele sozinho destrói todos. Ele é poderoso. Ele é poderoso.
inferno, pregou para os espíritos em prisões, ainda pisou na cabeça do dia e tomou a fave da morte. E ressuscitou, apareceu a 500 dos seus discípulos, a Maria Madalena, a Pedro e por último a Paulo. 9 e 4 diabos. Salve, salve, porque tu me persegues, duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele é poderoso. Ele diz que ele te guarda e te livra, porque você tem crido nele. Sei que eu tenho crido, diz o apóstolo Paulo. Quer o livramento das mãos de Deus? Eu não insisto, não confio, mas Jesus diz que ele te guarda. Você não é. Vem com alguém que eu quero orar por você, e Jesus coloca por terra as barreiras. Vamos no brilho de Deus. Jesus, guarda esta jovem. Repreende, Jesus, essa feitiçaria que estão trabalhando para ela, Jesus. Sai do corpo dela, maldição, feitiçaria, obra do diabo. Sai da vida desta jovem. Demônio que tenta a mente desta jovem para tentar trazer grandes problemas. Eu te ordeno pelo sangue de Jesus. Sai da vida dela, em nome de Jesus, sai do mundo. Jesus te guarda, viu? Ele diz: fica comigo, que ele tem grandes vitórias para você, tá bom? Glória a Deus. O Espírito Santo, então, ele está dando livramento de hemorragia para duas irmãs. De vez em quando você sente sangue na boca. Aqui, Jesus quer guardar. Você é irmã Kézia, irmã Berenice. Jesus te dá a cura.